E a temporada de 2024 foi recheada de jogos, posso dizer assim, como o técnico Tite fala, né? O calendário apertado, 2025 promete ser muito mais, porque terá o Super Mundial de Clubes também em 2025. E para isso, a diretoria do Flamengo já começa a planejar, montar, posso dizer assim, o planejamento para 2025 a partir de agora. Justamente são com aqueles jogadores que não vêm tendo tantas oportunidades, jogadores que vêm caindo de rendimento, jogadores que têm contratos se encerrando, e inclusive um dos nomes que pode deixar o Flamengo não descarta negociar em 2025, já agora na próxima janela de janeiro, será o do volante Alan. Vou trazer mais detalhes para vocês sobre a situação do Alan. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o terreno do gasômetro, porque eu vou falar para vocês, gente, é inacreditável, né? Mais de R$1 bilhão que a Caixa pede para liberar o terreno de uma vez por todas para o Flamengo. Vamos falar sobre isso. Situação envolvendo o jogo Flamengo e Peñarol. A Conmebol já escalou um árbitro para apitar essa partida, e árbitro que teve aí, eu posso falar assim, recente, uma polêmica envolvendo o jogo do Brasil com o Vinícius Júnior. Inclusive, o erro do árbitro foi reconhecido pela Conmebol, mas a Conmebol escalou esse árbitro para apitar o jogo do nosso Mengão queridão diante do Peñarol no próximo dia 19, jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores da América. A CBF também vai definir esse sorteio nos próximos 10 dias, eu acredito que até a próxima semana, o mando de campo do jogo entre Flamengo e Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Os adversários já estão definidos, né? Terá Flamengo e Corinthians em uma semifinal, Atlético Mineiro e Vasco na outra semifinal. Inclusive podemos ter aí uma decisão carioca, né? Porque se o Vasco passa do Galo e o Flamengo passando do Corinthians, a final será entre Flamengo e Vasco. Eu vou conversar mais sobre isso aqui com vocês. Tem muita coisa boa aqui para trazer para vocês. Temos novidade também para o jogo de domingo, que será o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Olha só, é Vasco para lá, é Vasco de cá, é Vasco de lá, tem Vasco para todo lado, pode pintando aí no caminho, na frente do Flamengo. Temos novidades. Alexandro pode fazer sua estreia neste próximo domingo. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Deixa eu começar aqui trazendo já uma excelente notícia, né? Não é tão excelente não, porque infelizmente não vai poder mais jogar em 2025, mas foi um sucesso a cirurgia do nosso centroavante Pedro. O Flamengo até informou em suas redes sociais o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que a cirurgia do atleta Pedro foi realizada com sucesso. A alta hospitalar está prevista para amanhã. Divulgaremos nos próximos dias os passos da recuperação. Então Pedro já passou pelo procedimento cirúrgico nessa sexta-feira, como estava previsto, já aconteceu. A cirurgia foi um sucesso, de acordo com um comunicado do Clube de Regatas do Flamengo. Pedro receberá alta hospitalar amanhã, tá, gente? É alta hospitalar. Pedro só volta aos gramados em 2025. Eu vi alguns torcedores aí, então Pedro recebe alta amanhã, já vai começar a treinar amanhã. Não, gente, calma. O negócio não é bem assim não, tá? Pedro só volta em 2025, mas a alta hospitalar, Pedro vai ficar em observação médica depois dessa cirurgia que foi realizada hoje, até amanhã. Amanhã ele recebe alta hospitalar, vai para sua casa, e daí então começa todo o procedimento de recuperação do atleta, que acreditamos que vai voltar ainda melhor do que quando saiu, sim, e dando a volta por cima. Força Pedro e boa recuperação, beleza? Domingo tem Flamengo e Vasco no Maracanã, jogo que é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo e a comissão técnica já definiu que vai usar Alexandro contra o Vasco neste próximo domingo. Ou seja, Alexandro fazendo a sua estreia com o manto sagrado. Apesar do último jogo do lateral esquerdo ter sido no dia 25 de maio, ele vem treinando normalmente desde que chegou ao Flamengo e também passou o período sem clube, mantendo a forma física. Alexandro, lateral esquerdo, nesse momento que o Flamengo precisa, contratou
agora vai fazer a sua estreia. Tem tudo para fazer a sua estreia no domingo contra o Vasco, jogo que acontece às 18h30, horário de Brasília, no Maracanã. Lembrando, tá, gente? É uma expectativa, não está ainda confirmado 100%, mas a comissão técnica, junto com o Flamengo, já vem trabalhando para Alexandre fazer a sua estreia já neste próximo domingo contra o Vasco. Outra situação é de Gonzalo Plata também. Ainda não está confirmado, mas tudo pode acontecer. Gonzalo Plata também fazer a sua estreia neste próximo domingo contra o Vasco. Ontem o Flamengo se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil e agora o Flamengo aguarda apenas a decisão da CBF sobre o sorteio que vai definir o mando de campo desse jogo. Os jogos acontecerão nos dias 2 e 17 de outubro, mas o mando de campo ainda não foi definido e será definido em sorteio que será realizado na CBF. Mesmo que seja aí, né, já está todo mundo sabendo, o Flamengo vai enfrentar o Corinthians, já está definido. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Vasco, também já está definido, mas terá um sorteio, assim como aconteceu nas fases anteriores, para definir o mando de campo. Se o Flamengo vai jogar o primeiro jogo no Maracanã, ou se o Flamengo vai jogar o primeiro jogo lá fora de casa, ou seja, lá na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians, né? E inclusive, tá, poderemos ter uma decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Vasco. É isso mesmo, porque o Vasco passando pelo Atlético Mineiro na semifinal, o Vasco vai para a final. Flamengo passando no Corinthians, o Flamengo está na final, então se enfrentarão Flamengo e Vasco. Vamos ver o que deve acontecer aí. O que vocês acham, Nação, sobre isso? Sorteio para esse mando de campo deve acontecer na próxima semana, no máximo até 10 dias aí. A próxima semana a CBF já deve realizar esse sorteio para definir o mando de campo entre Flamengo e Corinthians. Quem vai mandar o primeiro jogo em casa, se é o Corinthians, se é o Flamengo. Então vamos aguardar aí para a gente ver o que deve acontecer. Se falando sobre sorteio semifinal, vamos falar agora sobre as quartas de final da Copa Libertadores da América, porque a Conmebol ela escalou um árbitro para apitar o jogo da primeira partida, jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América, que acontece no próximo dia 19 no Maracanã, Flamengo e Peñarol do Uruguai. Um árbitro que já teve aí, né, eu posso dizer assim, um erro crucial, inaceitável, entre Brasil e Colômbia, sobre um pênalti em Vinícius Júnior, que não foi marcado, o árbitro ignorou e inclusive foi reconhecido o erro do árbitro pela própria Conmebol. Mas a Conmebol mesmo assim escalou o árbitro para esse jogo do nosso Megão queridão. A entidade escalou aí o venezuelano Jesus Valenzuela. É isso mesmo, Jesus Valenzuela, como árbitro do jogo válido pela ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Além disso, a Conmebol também definiu os auxiliares da partida para a próxima quinta-feira, dia 19, às 19 horas, horário de Brasília, no Maracanã, que são eles, Jorge Urrego e Túlio Moreno. Já o quarto árbitro será o Alex Herrera. Por fim, o VAR ficará sob o comando de Juan Soto. Lembrando que Jesus Valenzuela chamou a atenção na Copa América disputada nos Estados Unidos. Isso porque, contra a seleção brasileira, o juiz não marcou um pênalti em cima do atacante Vinícius Júnior durante o primeiro tempo de Brasil e Colômbia. O jogo estava em 1-1 no momento e ele não marcou o pênalti em jogo que acontecia pela terceira rodada do grupo D da competição. Posteriormente, a Conmebol reconheceu o erro da arbitragem em campo e mesmo assim, né, escalou o árbitro. E um lance que poderia ter mudado a história, né? O rumo da seleção brasileira na Copa América, mas infelizmente foi reconhecido o erro e agora o árbitro está aí, né, para apitar o jogo do nosso Megão queridão. Então vamos ver aí, torcer para que dê tudo certo, que ele não venha interferir em nada dentro de campo. É um jogo importante, Flamengo e Peñarol. Então torcer aí para que dê tudo certo. Olha só, informação importante agora sobre a situação envolvendo Alan. Acabamos de apurar que o Flamengo começa já a se planejar para 2025. O ano 2025 vai ser um ano que eu posso dizer assim, como o técnico Tite costuma falar, um ano de calendário apertado. Se 2024 foi apertado,
2025 não vai ser diferente, vai ser mais apertado ainda. 2025 teremos aí o Super Mundial de Clubes, que acontece do dia 15 de julho até o dia 13 de julho, né? Dia 15 de junho a dia 13 de julho. E com isso, o Flamengo vai participar desse Super Mundial. O Flamengo começa a se planejar, começa a fazer, eu posso falar assim, né? Uma lista de alguns nomes que provavelmente não deve continuar no Flamengo em 2025. Não é só a situação de Gabigol que está indefinida, a situação do Davi Luiz também tem contrato se encerrando. O Flamengo tem conversas se renova ou se não renova. Tem alguns outros atletas que não vem tendo chance, estão em baixa, deve sair do Flamengo. E a informação que temos é que o Flamengo não descarta negociar o volante Alan a partir de janeiro agora de 2025, nessa próxima janela de transferências. O jogador caiu de rendimento nos últimos jogos, não está passando aquela confiança mais para a torcida rubro-negra, e o Flamengo não descarta a negociação de Alan em 2025, ou seja, o Alan pode sim deixar o Flamengo de acordo com as informações que apuramos. Então vamos ver o que deve acontecer. Daqui para lá tem muita coisa para acontecer ainda. Marcos Braz deu basicamente um veredito sobre Gabriel Barbosa. A proposta é a mesma, que está da mesma maneira. Se ele aceitar, se não aceitar, tá aí. Vamos ver o que deve acontecer, né? Gabigol ainda está para ajudar o Flamengo, mas tem a situação de outros atletas também que serão resolvidos. E agora a informação que apuramos é que o Alan pode sim deixar o Flamengo. Você liberaria o Alan? Você, sendo a diretoria do Flamengo, você negociaria o Alan, emprestaria o Alan em 2025 para outro clube? O que você faria? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Para a gente encerrar aqui, rapidinho um resumo do que está acontecendo envolvendo os terrenos do gasômetro, né? O terreno que o Flamengo pretende construir o estádio próprio para a nação rubro-negra. É inacreditável, é um absurdo o que a Caixa vem pedindo para liberar o terreno, para deixar essa confusão para lá e o Flamengo finalmente se apoderar do terreno e construir seu estádio. É um absurdo. A Caixa Econômica Federal pede 1 bilhão e 80 mil reais para liberar o terreno do gasômetro, onde será construído o novo estádio do Flamengo. O valor inclui 240 milhões pela propriedade e 840 milhões em títulos de direitos aéreos, essenciais para aumentar o potencial construtivo do local. A Caixa Econômica Federal, gente, ela está tentando impedir de tudo. Eu já vi até algumas pessoas aí fazendo campanha para cancelar a conta na Caixa, tudo e muito mais. E a Caixa sabe que a maior massa realmente é a massa rubro-negra. E se todo mundo for lá e cancelar as contas lá na Caixa, vai ser uma perca, né, incomparável. E pelo menos é o que eu entendo. Então eles ficam aí fazendo esse joguinho duro. O Corinthians está devendo a ele mais de 10 anos. Eles não cobram nada, tá pra lá, deixa pra lá. Mas aí, outro ponto é que ninguém está em cima. Basicamente, o único que está em cima, pelas informações que apuramos, é o deputado federal Pedro Paulo, que vai em cima cobrando. Mas o restante, que começaram tudo envolvidos, não estão nem aí, ó. Não estão nem aí. O Flamengo já pagou 146 milhões, mais aí uma bacatela o Flamengo pagou ainda para poder, que já pediram mais um aumento, e agora a Caixa bate o pé novamente. É uma confusão que está dando. O Flamengo espera resolver isso aí antes das eleições presidenciais do Flamengo. Até novembro aí deve acontecer uma nova reunião com a Caixa para definir a situação, mas é uma situação que é complicada nesse momento. Bom, vamos ver o que deve acontecer. Eu vou seguir focado sobre essa situação, tanto do terreno do gasômetro, situação envolvendo também o mercado da bola. Eu vou seguir focado sobre essa situação e outras que estão acontecendo no Flamengo, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil, nosso clube de regatas do Flamengo. Tamo junto, fechado com o nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.